menores, 16 e 17 anos, tirasse título. Esse pessoal, 3/4 vota na esquerda. E mais de 4 milhões de jovens se inscreveram. Só aí dá mais de 2 milhões de votos pro outro lado. Vou trazer para vocês aqui essa disputa que está rolando em Brasília, que vai definir as indicações dos próximos presidentes das comissões lá na Câmara dos Deputados. A principal discussão, essa que a gente antecipou para vocês aqui nos últimos dias, a disputa é pela Comissão de Relações Exteriores. O PL, que é o maior partido da casa, tem direito a 6 comissões e tem direito a fazer as 2 primeiras pedidas. Ou seja, ele escolhe se ele quer a Comissão de Constituição e Justiça, se ele quer a de Relações Exteriores, se ele quer a de Saúde e assim por diante. O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, aqui ontem em entrevista para a gente, confirmou que Comissão das Relações Exteriores, prioridade 0 do partido. Esse não é um problema para o PT, porque é direito do PL fazer a pedida que quiser, como eu acabei de explicar. O problema é que o PL quer o nome do deputado Eduardo Bolsonaro para comandar essa comissão. E aí começa a confusão. O líder do PT na Câmara, que é o deputado Lindbergh Farias, falou aqui para a gente que, tudo bem, óbvio, o PL escolher a Comissão de Relações Exteriores. Mas Eduardo Bolsonaro, na visão do PT, usa a comissão para atacar o Supremo, para fazer um discurso, reforçar um discurso de perseguição do ponto de vista internacional, vai usar para fazer essas viagens. Então, Lindbergh está defendendo que Eduardo Bolsonaro só assuma a comissão sem passaporte. Inclusive, o PT fez um pedido de apreensão de passaporte. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 12 de março de 2025. São 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro realmente não conhece limites. Ele decidiu chantagear o Supremo Tribunal Federal. Entre as táticas de Jair Bolsonaro está a chantagem do STF, contra o STF e contra o ministro Alexandre de Moraes, usando o filho dele, o filho 03, é isso mesmo, o Eduardo Bolsonaro. O bolsonarismo ameaça indicar o Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Nessa posição, ele pode tomar medidas que criem problemas com os Estados Unidos. E essas medidas que criem problemas diplomáticos, graças ao Eduardo Bolsonaro, para o Brasil, para o governo brasileiro, com os Estados Unidos, é usado como uma arma contra o STF. Olha, se você condenar o Bolsonaro, pai, o Jair Bolsonaro, o filho vai tocar fogo nas relações internacionais do Brasil com os Estados Unidos, vai proibir o Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos. Então, virou uma chantagem. É por isso que o Eduardo Bolsonaro está instalado nos Estados Unidos e também no âmbito dessa chantagem está a posição do Eduardo Bolsonaro de ter atacado o Supremo Tribunal Federal e cometido um crime de atentado à soberania brasileira e ter tido um pedido de confisco do seu passaporte e até de prisão pela bancada do PT na Câmara dos Deputados. Veja só, essa estratégia do Partido dos Trabalhadores pode muito bem ser aceita pela Procuradoria-Geral da República, que decidiu suspender, não fazer nada em relação a esse pedido do PT, para que haja tempo de ver para onde a coisa está indo. Então é um jogo de xadrez, é um jogo de pôquer em que um blefa, o outro blefa. Acho que o pôquer é mais adequado para ilustrar. É um jogo de blefes. A PGR blefa, o STF blefa, o bolsonarismo blefa, o PL blefa, que tem uma grande bancada, e o presidente da Câmara não serve para nada, não tem coragem de se meter com o bolsonarismo, e ficamos nessa situação. O Supremo, porém, tem armas para reagir.
E entre essas armas está não só o julgamento do Jair Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes pediu a opinião do Dr. Paulo Gonet para que ele decidisse se, para que ele opinasse se confisca o passaporte, se prende o Eduardo Bolsonaro ou se não faz nada. Muito bem, seja lá qual for a decisão do PGR, o STF pode decidir confiscar, no mínimo, o passaporte dele e proibir que ele seja presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Isso vai causar uma guerra aberta, porém o Bolsonaro vai ser julgado, vai começar a ser julgado em abril. E eles estão tentando adiar a decisão do STF de acolher a denúncia da Procuradoria-Geral da República com esse tipo de estratagema. E também impedir a punição ao Eduardo Bolsonaro. O STF vai fazer tudo ao contrário. O STF já mostrou várias vezes que toda vez que é empurrado contra a parede, dobra a aposta. E é isso o que vai acontecer agora nesta reportagem que eu preparei para você. Você vai ver o que é que está acontecendo no país e é muito grave. Antes, porém, eu peço a você que assista o vídeo que eu vou transmitir a seguir, que é não só uma prestação de contas sobre para aqueles que têm apoiado o Blog da Cidadania na nossa campanha para modernizar nossos equipamentos, para montar nossa equipe, para enfrentar o que vem por aí no Brasil, não é? Principalmente, não só neste ano com o julgamento, mas a eleição de 2026, o Blog da Cidadania está se estruturando e bastante gente tem apoiado e nós achamos que, aqui já posso falar nós, porque já tem uma pessoa na minha equipe, não é, a Laís, e eu posso dizer que nós estamos achando que essa estratégia que nós estamos usando vai funcionar e já compramos, já chegou o primeiro equipamento. Eu quero mostrar àqueles que têm nos ajudado o que é que está sendo feito com o apoio que nós estamos recebendo. E eu quero também pedir a você, que acompanha o Blog da Cidadania, que considere unir-se a todos esses que estão apoiando o canal para que o Blog da Cidadania possa continuar fazendo o que vem fazendo, só que com melhores condições, com menos dificuldades para trabalhar. E aí você tem na tela o nosso QR Code do Pix do Blog da Cidadania ou a chave para que você considere aí nos apoiar, se puder. Se não puder, assistindo, você já está apoiando. Minha amiga, meu amigo, vamos assistir a esse vídeo e depois eu vou entrar no assunto. Eu quero agradecer a todos aqueles que nos apoiaram até agora e tenho uma ótima notícia. Eu quero mostrar para você o resultado daqueles que vêm contribuindo com o canal, que nós já estamos adquirindo o primeiro de 3 computadores que nós estamos comprando. Chegou o primeiro, você vai ver que é uma máquina muito forte, cara, e vai fazer parte de um sistema para que um possa procurar as notícias, outro vai fazer a edição, outro vai fazer a apresentação. Na verdade, o ideal seriam 4 computadores, mas como são todos muito caros e precisam ser máquinas boas, porque o trabalho é muito intenso, nós estamos comprando o primeiro. Eu fiz um parcelamento e já comecei a pagar e chegou ontem a máquina. Como você vê, aqui chegou por DHL, não é? Eu comprei da marca Dell. Aqui está a embalagem. Nós temos aqui o rastreamento, não é? Veja que espetáculo. A Dell ela não vende em loja, ela vende diretamente da fábrica. Então você paga para a fábrica, faz o parcelamento, o compra à vista da fábrica, e o pedido foi feito no dia 25 de fevereiro
foi na véspera de carnaval, confirmado na véspera de carnaval, entrou em produção. No dia 6 foi terminada a montagem do equipamento, foi enviado também no dia 6 e chegou no dia 10. Aqui o carregador, né? Tem inteligência artificial e tem o principal processador muito rápido e uma placa de vídeo capaz de produzir vídeos para a internet. Todos esses computadores vão ter que ser nesse padrão. Aqui nós temos o computador antigo. Esse aqui é o computador que eu comprei, que na verdade a CUT deu para mim lá em 2017, quando o Moro confiscou meu equipamento. Muito bem, o que é que eu fiz? Eu venho segurando com esse mais um outro, com 2 computadores, todo esse tempo, né? Com um computador só é impossível fazer o que eu faço, entende, gente? E aqui é o computador novo. É uma máquina incrível, realmente. E aqui você tem os dados, você vê que é bastante cara, né? Eu vou pagar em 5 vezes. Tem que também pagar os programas, porque eu comprei os programas para edição de vídeo, Photoshop, mais algumas coisas aí. Um total de quase 30 mil, com outros equipamentos que estão vindo também, iluminação, câmeras que estão vindo. É um investimento razoável, mas com o apoio da comunidade aí nós vamos conseguir pagar tudo isso. Já pagamos a primeira parcela e agora nós vamos começar também, já contratamos uma pessoa aqui para trabalhar com a gente. Aqui você vê a Laís, que está fazendo as postagens nas redes, é uma jovem e é o que a gente precisa hoje de sangue novo. Porém, eu quero fazer um pedido a você, que você considere se unir àqueles que já colaboraram com o Blog da Cidadania e faça também a sua doação para o canal. Use a chave Pix ou QR Code para colaborar com a gente, para fazer a sua doação. Como você vê aquilo que eu falei, a extrema-direita ameaça o STF usando Eduardo Bolsonaro. Só que o tribunal reage com severidade para barrar essas novas chantagens. Isso tudo você vai ver nesta edição. Vamos entender então por que a eventual ida de Eduardo Bolsonaro para o comando da Comissão de Relações Exteriores causa esses embates na Câmara. É tudo que eu expliquei para você até aqui, e isso está sendo feito na forma de uma chantagem, basicamente para que, como moeda de troca, o STF absolva o Bolsonaro. Veja a pretensão dos caras, absolva o Bolsonaro e não tome medida nenhuma contra o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, pedindo que o Congresso norte-americano vote leis contra o Brasil. Não é contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, no STF, ele não é um cidadão, ele é uma instituição, como o presidente da República, como o próprio Eduardo Bolsonaro. Ele, na Câmara dos Deputados, ele não é o Eduardo Bolsonaro, ele é uma instituição. Então, só se cometer crimes, não é? Se o Alexandre de Moraes cometer algum crime. Agora, não é crime, dadas as provas e o apoio de todos os ministros do Supremo, às vezes até daqueles que o Bolsonaro indicou, as decisões dele, que ele vai se tornar criminoso, não é por isso. Então, o bolsonarismo está promovendo uma chantagem e tudo isso parte do Jair Bolsonaro, que usa o filho e usa o poder político deles no Congresso. Muita gente não entendeu por que é que esse processo demorou tanto. Se fosse eu ou se fosse um pobre coitado da periferia já estaria preso. Sim, porque não tem poder político. Isso é poder político. Os ministros do Supremo, todas as autoridades são nomeadas pelo poder político. Bem-vindo ao presidencialismo, que é igual ao parlamentarismo, que é igual à monarquia. Quem pode mais, chora menos. Então você tem que mudar de planeta, porque você viu que o poder político do Donald Trump
o deixou impune e se tornou presidente dos Estados Unidos. Isso é poder político, minha gente. E a luta do STF, do GONE, da Polícia Federal é contra um poder político enorme, porque hoje a direita manda no poder legislativo brasileiro. Mas vamos em frente. O Bolsonaro houve protesto durante a entrevista na Papuda. Você viu aí, parece engraçado, e é engraçado mesmo, mas também é trágico, não é? Porque mais um presidente, até agora, só o Fernando Henrique escapou de sofrer consequências por ser presidente. Só que o Jair Bolsonaro, que é o que mais cometeu crimes, é aquele que está sendo mais difícil de punir. O Lula eles puniram com o pé nas costas, não é? O Collor também não foi tão difícil. A Dilma foi um passeio, foi muito rápido. Questão de meses aí eles derrubaram a Dilma. Agora o Bolsonaro, ele tem muito poder político, ele tem, de certa forma, ele tem até maioria em várias situações no Congresso, na Câmara e no Senado. Ele não consegue aprovar loucuras, mas ele tem esse poder. Mas a Papuda realmente espera. Não sei se é a Papuda, tá? Mas a cadeia o espera e ele já está ouvindo isso em toda parte. Muito bem. O GONE, como eu já falei hoje mais de uma vez, ele, aliás, desde ontem eu estou dizendo isso, ele descumpriu o prazo para decidir sobre o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Ele decidiu não decidir por uma razão muito simples, minha amiga, meu amigo. Ele decidiu não decidir porque isso está num jogo de... nem um jogo de xadrez, é um jogo de pôquer, que os dois lados blefam. Então, o Bolsonaro está tentando chantagear o Supremo, o PT tentou chantagear o bolsonarismo para que o Eduardo Bolsonaro não atacasse o Supremo lá no Congresso norte-americano, votando uma lei para agredir o STF e, portanto, o Brasil. Porque quando você agride o STF, você está agredindo, não está agredindo o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem o apoio de todo o STF e o STF é uma instituição da República. Então, você punir um juiz, o Alexandre de Moraes, e os outros que apoiaram as decisões todas que ele tomou, não vão poder entrar nos Estados Unidos também? Então, eles estão querendo punir todo o poder judiciário, a cúpula do poder judiciário brasileiro. É isso que eles vão fazer? Isso é uma guerra, não é? Então, essa situação aí vai depender vai ter que ser resolvido na política, porque por enquanto não estamos resolvendo na bala, né? Nem que seja bala de canhão. O PT associou o Eduardo Bolsonaro em comissão a atrito com o STF. Só que o atrito com o STF não é bom para o bolsonarismo, porque o bolsonarismo está todinho na fila para ser julgado lá no STF, a começar do Bolsonaro. Mas ele está confiando muito. Como eu disse, o Bolsonaro é um homem de fé. Ele tem muita fé no dinheiro e no poder das armas. Então, ele tem muita fé no dinheiro e nas armas que o Donald Trump agora controla. Basicamente é isso. Ele acha que esse poder é grande o suficiente para colocar a República Federativa do Brasil de joelhos. Eu acho que ele está errado. E eu tenho que achar que ele está errado. Todos nós temos que achar que ele está errado. Se nós ficarmos dizendo, não, ele vai ganhar, não vai ter jeito, Bolsonaro já ganhou, então já veste a camisa amarela da seleção aí, escrito Bolsonaro nas costas, porque você está ajudando o Bolsonaro. Porque é isso que ele está querendo vender, não é? Nós temos que dizer que não, e não vamos deixar, e acreditar e pressionar. Mas vamos em frente. O senador bolsonarista Eduardo Girão quer o impeachment do GONE. Veja só como eles são inteligentes. Todos eles, cedo ou tarde, inclusive esse próprio Girão, vai acabar na mão do GONE. Mas eles atacam o GONE para depois dizer que o GONE
é inimigo deles e não tem legitimidade para julgá-los. Tá bom. O fato é que eles têm muito poder, mas o STF tem armas. Veja, por exemplo, aí, tem uma ação da Tabata Amaral contra o Eduardo Bolsonaro que está parado aí há 1 ano no STF, e várias outras ações, medidas, inclusive essa do PT agora. Eles querem briga? Vamos ver se é bom para eles comprar essa briga. Vamos em frente aqui. Enquanto um da oposição pede o impeachment do Gonê, outros se reúnem com ele para pedir para não prender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Você vê que eles estão completamente malucos, eles dão tiro para tudo quanto é lado. O presidente da Câmara, que é um fantoche, sinaliza com o Eduardo Bolsonaro no comando da Comissão de Relações Exteriores e é um fantoche, né? Diz que não posso fazer nada, ele só queria chegar ao poder e desfrutar das delícias de ser presidente da Câmara, e para isso ele fez promessas para os dois lados. E quando dá esses problemas, ele sobe do muro e não resolve nada. É o preço que se paga por ter um Congresso como esse. Mas o fato é que o Bolsonaro é que está por trás de tudo isso. Hoje ele falou sobre a questão do Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. E exaltou o elo do filho com o Trump. Queria que ele fosse amigo de quem? Do Maduro? Filho do ex-presidente, deve assumir posto na Câmara sobre a resistência dos petistas. E o Bolsonaro diz isso. Ele afirmou ainda que seu filho, presidente dos Estados Unidos, são amigos. Eduardo é amigo do Trump, isso é ruim? Queria que fosse amigo de quem? Do Maduro? Acha que isso é crise? É solução. A declaração dele foi dada ao chegar numa churrascaria para almoçar com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, com quem o Alexandre de Moraes permitiu que ele volte a falar, porque o Valdemar não foi indiciado pelo PGR. Veja, o Valdemar está envolvido até o pescoço na trama do golpista. E o PGR não indiciou o Valdemar porque as provas contra ele não eram tão fortes. Você imagine que alguém como o Valdemar, que tanto fez para apoiar o golpe, não foi indiciado. Agora você imagina quanta prova deve ter para o Gonê chegar ao ponto de denunciar ao STF. Então aí o Bolsonaro ele prova com as suas palavras, ele abusa, né, da confiança que ele tem no poder dos Estados Unidos, ele vai se lascar. Porque você veja, as lideranças do PT e do PL já estão aí tentando costurar um armistício para evitar o Eduardo Bolsonaro na Câmara, na Comissão de Relações Exteriores. E até lá, o Eduardo Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos. Ele está, inclusive, com casa montada nos Estados Unidos, filhos na escola. Ele está preparado para ficar muito tempo lá. Ele tem uma casa lá que está na zona rural, dá para você ver que é um tipo de um sítio, uma fazenda, algo assim, que ele deve ter comprado, inclusive, porque essa gente aí tem muito dinheiro, dinheiro nosso, inclusive, né? E o fato é que o Eduardo Bolsonaro, ele só volta para o Brasil se conseguirem um salvo-conduto para ele de que nada vai acontecer com ele. Senão ele vai ficar lá fazendo tudo o que ele está fazendo e atacando o Brasil. Isso é bom para o Bolsonaro? Não. Isso é bom para o bolsonarismo? Não, porque o STF já mostrou várias vezes, inúmeras vezes, minha amiga, meu amigo, está mostrando agora, já há vários recados do STF, estão aí na imprensa, basta procurar, muito recado do STF, mostrando que, pressionado, o Alexandre de Moraes, ele dobra a aposta. Ele sempre dobra a aposta. E o STF o apoia. Então ele vai dobrar a aposta. A consequência disso é a seguinte. Eu já vou deixar aqui bem claro para você anotar aí no seu caderninho, tá? O que vai acontecer é o seguinte. Se o Eduardo Bolsonaro conseguir que o Alexandre de Moraes seja proibido de entrar nos Estados Unidos, no dia seguinte ele vai ter o passaporte confiscado pelo STF, se não houver pedido de prisão dele. Quanto ao Bolsonaro, o STF não vai fazer nada mais do que vinha fazendo.
né? Não vai fazer nada mais do que vinha fazendo. O STF vinha dizendo que não iria tergiversar com o Bolsonaro, não iria mudar nada do que vinha fazendo. E está indo lá na batida. E agora, inclusive, caiu a última barreira, como eu disse no vídeo da manhã, caiu a última barreira no STF contra, que era a questão do foro privilegiado. Caiu hoje não, caiu nesta semana aqui já, o STF conseguiu fechar a mudança na jurisprudência de que quem tinha mandato eletivo e deixou o cargo, mas cometeu crimes durante esse mandato, é julgado no Supremo. Com isso, cai metade da argumentação da defesa dos golpistas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.